Jacarés, mas substituir o pastor Gedeão nunca fiz. Esta é a primeira vez, mas aprove a Deus ter me escolhido para esta tão dura tarefa. E aqui estamos para fazer a obra do Senhor e servir, porque somos servos do Senhor nosso Deus. Eu sei que esta igreja está em festa, como todos nós estamos em festa, e quero desde já parabenizá-los pelo esforço. A congregação da Vila da Prata é uma congregação muito aguerrida, que sempre com pouca força, mas não tem deixado fechar as suas portas e tem triunfado contra o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegro pela presença de cada um dos irmãos neste lugar. Meus amados, como foi lido o texto inicial, a palavra do Senhor diz, o verso 6: respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Texto este maravilhoso, palavra dita pelo profeta Zacarias, que é identificado como filho de Maraquias, neto de Ido, o qual Neemias o cita como o cabeça dos sacerdotes da família de Ido. Ser cabeça sacerdotal de uma família, meus amados irmãos, é o maior privilégio que o homem pode ter. Se você for filho de uma família de 12 irmãos e tiver ali médicos, empresários, engenheiros, mas você for escolhido sacerdote daquela família, o pregador, o conselheiro, o que extrai da palavra de Deus a palavra, as riquíssimas, para levar aos seus familiares, saiba que você é o mais rico desta família. E isto, meus amados irmãos, nos alegra. E a palavra nos fala que o profeta estava conversando, de acordo com o verso 1 diz: e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Então, meus amados, este primeiro versículo, ele nos mostra que o anjo já falava com o profeta. O profeta esteve em alguns momentos com a sua atenção voltada para o anjo, mas a presença do anjo era tão poderosa que o profeta não suportou e adormeceu naquele momento. Então ele declara que tornou o anjo que falava com ele, tornou a falar com ele e a tocá-lo. Então ele despertou, e a palavra diz: e me disse, que vês? E ele disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e o vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse isto. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então veio a resposta. Meus amados, aqui nós vemos a demonstração de que havia ali 2 oliveiras, e aquelas 2 oliveiras, elas jorravam azeite para dentro das lâmpadas. As lâmpadas estavam ali recebendo aquele azeite,
Mas o profeta não sabia o que significava aquelas oliveiras. Então foi revelado a ele que aquelas duas oliveiras representavam os dois sacerdócios, o sacerdócio real de Zorobabel e o sacerdócio de Josué, o sumo sacerdote Josué, que estavam ali. Então, meus amados irmãos, aquele líder governamental, o líder político que era Zorobabel, estava ali para incentivar o povo, para lutar frente àquela batalha, para a reconstrução do povo. Mas isto não bastava, precisava alguém que trouxesse os oráculos do Senhor para plantar no coração do povo a palavra de vida, a palavra que levanta, a palavra que fortalece, a palavra de garantia. Então estava ali o sumo sacerdote Josué, representando Deus e falando ao povo para que o povo fosse encorajado e pudesse caminhar adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Pois grandes eram os obstáculos, grandes eram aqueles que queriam impedir o bom andamento daquela obra da construção do templo. Mas o Senhor manda perguntar: quem és tu, monte grande, diante de Zorobabel? Pois diante de Zorobabel tu se tornarás como uma campina aplanada. Seja qual for a dificuldade que venha surgir diante da igreja do Senhor, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, não haverá obstáculo, não haverá empecilho, porque o Senhor nos garante a vitória. Aleluia. E o Senhor diz no verso 6: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Meus amados irmãos, nós podemos compreender que o Senhor diz: não é pela minha força, não é pela sua força, não é pelo meu braço e nem pelo seu braço, não é pela minha violência, nem pela sua violência, mas nesta batalha entra a força e entra a violência nesta luta. Não a minha nem a sua, como já falei, mas a força do Senhor e a violência do Senhor, que Ele age contra qualquer um que queira se levantar para impedir a obra do Senhor dos Exércitos. Meus amados, aqui o Senhor fala, quando o povo de Deus foi procurar recurso, foi procurar ajuda do povo egípcio. O povo de Deus se encontrava em dificuldade, o povo de Israel, e ele desceu ao Egito para buscar ajuda. Então ele diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros,